Jesus. Amém. Amém, bom dia. Fala bom dia para a pessoa que está do seu lado aí. Amém, estão preparados? Abra sua Bíblia lá em Salmo, no capítulo 31 desse livro de Salmos. Deus tem uma palavra no teu coração e eu quero que você abra o teu coração desde já, que você coloque à disposição do Espírito Santo de Deus no teu coração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você, amém? Se você encontrou o Salmo 31, vai se colocando em pé para que a gente possa fazer a leitura desse texto da palavra do Senhor. Salmo 31, nós vamos ler ele completo, tá? Então hoje você vai receber a sua leitura semanal. Amém? Acharam? Então vamos fazer assim, ó. Meu lado direito vai ler o ímpar e o meu lado esquerdo vai ler o par. Amém? E a gente vai intercalando até o fim do texto. Amém? Estão preparados aí, cheio de fôlego? Dá uma respirada aí. Quem tomou café da manhã tá forte. E vamos nessa. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Senhor, e ouviu, mira pela justiça, inclina para mim as tuas porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pois por amor do teu nome, guia-me e caminha-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois livraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Em misericórdia de mim, ó Senhor, consumido está a minha alma e meus olhos. A minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus vícios, fui o causa dos meus vizinhos, e o horror para os meus convincidos. Na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um bote quebrado. Pois ouviram o coração de mim, e tentaram tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Os meus tempos são nas tuas mãos, livra das tuas mãos os móveis que me perseguem. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo, salva-me por teu amor leal. Não me deixes ouvir pois te tenho encontrado. Deixa que os perdidos vinham do destino venham a sepultura. As palavras fiquem sejam endurecidos teus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Ó, como grande é a tua bondade, e guardaste as que na presença dos filhos dos homens. No abrigo da tua presença os esconde, das intrigas dos homens, na tua habitação os protege, nas minhas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois tem garantido nas tuas misericórdias para comigo e na cidade cercada. Alarmada eu disse, fui excluída da tua presença, contudo ouviste as minhas súplicas, quando clamei a ti por socorro. Amai ao Senhor, a vós todos os seus santos, o Senhor para as sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Amém.
Vamos repetir esse último? Vai lá, 1, 2, 3. E sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Pai, nós colocamos em Ti a nossa vida, essa manhã na Tua presença. E acima de tudo nós pedimos que o Teu Espírito fale conosco. Que nós precisamos, Senhor, sair daqui com o coração fortalecido no Senhor. Pronto, Senhor, para enfrentar, Senhor, os desafios, as dificuldades, as lutas. E Senhor, apto, Senhor, a ser um instrumento do Senhor nessa geração. Que a Tua palavra habita ricamente em nossos corações, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Nós repreendemos toda ação diabólica contra a Tua presença e profetizamos que esse lugar seja tomado pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, fique à vontade. O tema dessa mensagem é um coração fortalecido em Deus. Amém? Nós precisamos em 2023, nós temos profetizado que 2023 vai ser um ano extraordinário. Amém? E se você crê que 2023 vai ser um ano extraordinário, eu quero que essa palavra entre no teu coração e que você saiba que o seu coração em 2023 tem que ser um coração fortalecido no Senhor. Todos nós que aqui estamos debaixo do sol, vivemos dias difíceis, dias de angústias, dias de dificuldades. A vida humana ela não é tão simples como nós lemos em histórias de contos de fadas. Ela possui momentos atípicos, difíceis, de tempestade, de lutas. E talvez você esteja aqui nessa manhã e o seu sentimento, o seu coração é justamente que você está enfrentando uma tempestade. E eu quero dizer para você que o que você precisa nessa manhã é que o seu coração seja fortalecido no Senhor. Jesus não nos promete como cristãos a nos livrar da tempestade, a nos livrar das aflições, mas Ele promete nos livrar nas aflições. E o que nós aprendemos com isso, pastor? Nós aprendemos que nós não seremos livres das pressões e do calor do mundo, das dificuldades do mundo, mas que o Senhor Jesus prometeu que em todas as dificuldades Ele estaria conosco e nos ajudaria a sair dessa situação melhor. Esse salmo é um salmo de Davi, um salmo de um homem que é chamado na palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus. E uma das coisas mais fantásticas da Bíblia é que ela não esconde o coração dos homens. Ela faz questão de expor aquilo que é a dificuldade da vida humana debaixo do sol. E é interessante que Davi era um homem de tamanha fama, de tamanho reinado, talvez o maior rei da história de Israel, mas esse homem está passando nessa situação, nesse texto específico, por uma situação muito difícil. Quando nós lemos esse salmo, fica fácil perceber que, que Davi está em uma situação em que ele está se sentindo acuado. Ele está desanimado, ele está passando por um momento em que ele olha para o lado e ele não vê circunstância, situação natural para sair daquela situação. Ele chega a dizer que os seus amigos o abandonaram, que os seus amigos abandonaram ele com medo daquilo que ele estava vivendo. Ele diz que os meus inimigos zombam de mim, olham para mim com um olhar de zombaria. Ele chega a olhar e dizer que a sua vida está nas mãos do Senhor, porque naturalmente Davi ali se encontra em um momento em que ele não tem o que fazer com suas próprias mãos. E quantos de nós talvez vivemos momentos assim? E uma das coisas difíceis da vida é que a dificuldade ela nunca avisa quando ela vai chegar, não é verdade? Então às vezes a gente está passando um momento bom, de repente a coisa vira de uma forma que a gente fica simplesmente à mercê de situações difíceis. Todos nós aqui estamos diante de situações assim e podemos viver situações assim. E talvez você está olhando para mim e falando assim, pronto, o pastor veio para profetizar maldade sobre a minha vida. Não, eu vim para trazer para você aquilo que a palavra de Deus nos orienta, que é a verdade. Nós precisamos olhar para a nossa vida com um olhar diferente. Nós precisamos, como Davi, passar por um momento desse e saber que nós vamos sair de momentos assim com o coração fortalecido no Senhor. Eu não posso prometer para você que 2023 vai ser um ano só de vitória. Quando eu profetizo aqui e declaro sobre a sua vida que 2023 vai ser um ano extraordinário, eu não estou dizendo que será um ano de ausência de sofrimento.
Mas eu estou dizendo que em tudo que você enfrentar, com certeza, se o seu coração estiver fortalecido no Senhor, você vai sair de todas as situações de maneira extraordinária, porque o Senhor está cuidando da sua vida. É interessante que do 1 ao 8, Davi narra da fortaleza versus a armadilha. Os inimigos armam um laço contra mim, ele diz, mas o Senhor é a minha fortaleza. Do versículo 9 ao 18, Davi fala das mãos do Senhor e as mãos dos inimigos. Davi está esgotado em meio ao drama que vive, desprezado por seus adversários, abandonado por seus amigos, vítima de uma conspiração terrível do seu próprio filho. Olha o que Davi está enfrentando. Davi está enfrentando uma conspiração do seu filho Absalão, que usurpa do seu trono, toma suas mulheres, toma o seu reinado e persegue o pai para matá-lo, o próprio filho. Davi está diante dessa situação. Imagina a angústia do coração desse homem. E esse homem rasga o coração diante de Deus e diz, Senhor, eu estou aflito. A minha alma está angustiada. O meu coração está cansado. Eu estou sentindo, Senhor, que sem o Senhor me fortalecendo, eu não vou passar por essa situação. E queridos, uma das coisas que a religião faz com a gente é trazer para a gente uma ideia errada de que a nossa vida vai ser uma vida fantástica porque vai ser uma vida com ausência de sofrimento. E eu queria que fosse assim, mas infelizmente não é. Porque nós precisamos passar por processos nas nossas vidas que vão abrir os nossos olhos. Às vezes nós reclamamos do momento de dor e sofrimento. Mas eu quero dizer para você que se você for sincero com você mesmo, são momentos de sofrimento, dor, angústia que nos aproximam de Deus. Quando a nossa vida está tudo correndo bem, quando nós estamos vivendo tudo certinho, dificilmente nós nos lembramos do Criador. Mas quando nós começamos a viver circunstâncias em que os nossos braços não são suficientes para nos tirar daquela situação, aí nós começamos a lembrar que tem um Deus que é maior do que tudo e pode fazer um milagre na nossa vida. Então Davi está passando por um momento assim, do versículo 19 ao 24, ele vai dizer que está em um momento difícil, mas coloca sua esperança em Deus. Querido, eu não sei o que você vai passar em 2023, eu não sei o que você está passando agora, eu não sei o que você passou em 2022, talvez você está saindo aí do olho do furacão, a sua vida está uma loucura, mas eu quero dizer para você que assim como Davi, que o seu coração saia daqui com a esperança no Senhor e somente no Senhor, que sua vida seja conduzida a esse lugar, onde a presença do Senhor, a esperança no Senhor, possa ser a sua maior virtude nesse tempo que você está vivendo. Então eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Eu quero que 2023 seja um ano em que o seu coração seja fortalecido no Senhor, que o seu coração seja guardado na presença do Senhor, que você, como Davi, possa rasgar suas vestes diante do Senhor, mas ao final você possa dizer, olha, eu confio plenamente na rocha que sustenta a minha vida, que é a rocha eterna, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vamos aprender algumas coisas com esse texto. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que a Bíblia é um livro para todos, mas existem promessas específicas para alguns. Sabia disso? Sabia que a Bíblia é um livro para todos nós, mas que existem algumas promessas que são específicas para algumas pessoas? O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dar um exemplo para você. Por exemplo, a salvação é para todos, sim ou não? Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que morreu por todos. Mas a questão é, todos serão salvos? Sim ou não? Então tem um requisito para isso. E qual que é o requisito? A salvação então é para quem, pastor? Para quem aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, embora a salvação seja para todos, não são todos que receberão a salvação. Não porque Deus não deseja salvar a todos, mas porque nós decidimos muitas coisas nas nossas vidas. As nossas decisões norteiam o nosso destino. As nossas decisões hoje vão dizer como a nossa vida será conduzida daqui para frente. Não tem como fugir dessa responsabilidade. E é interessante que nesse texto, Davi está dizendo para nós exatamente isso. Davi está dizendo para mim e para você que a promessa específica para aqueles que confiam e esperam no Senhor. Ou seja, serão fortalecidos, serão fortes e corajosos os corações daqueles que esperam
confiando na mão do Senhor. Salmo 31, 24 diz assim: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. A promessa de Davi, a promessa da palavra de Deus para mim e para você, é que o nosso coração vai ser fortalecido em Deus em 2023, sim. Mas se nós esperarmos com confiança nas promessas do Senhor e com coragem. Fala assim para a pessoa que está ao teu lado: com coragem. Com coragem. Não é esperar esperando. Fala assim para ele: não é esperar esperando. É esperar enfrentando. Então seja o que vier sobre a sua vida em 2023, espere confiando e com coragem, como Davi está dizendo aqui, sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Então é uma promessa específica para quem? Para quem vai viver uma vida com coragem, para quem vai viver uma vida fortalecido com seu coração no Senhor. 2023 vai ser um ano extraordinário. Para quem colocar o seu coração na mão do Senhor e viver uma fé fortalecida no Senhor. Que 2023 você não seja norteado pelas notícias. Que 2023 você não seja norteado pelas dores do mundo. Que 2023 você não seja norteado pela política. Mas que 2023 o seu coração seja fortalecido e guardado no Senhor. 2, 3 anos atrás, antes do começo da pandemia, nós nunca fizemos isso. Nós sentamos, os pastores das igrejas, com o pastor Vitor aqui nesse tempo, um sábado à tarde, e a gente fez uma agenda de 2 anos para frente. Passou 3 meses e começou a pandemia. Acabou com a nossa agenda todinha. A primeira vez que a gente fez a agenda, a gente não conseguiu cumprir nada da agenda, porque atrapalhou toda a nossa estrutura, o que a gente tinha planejado. E é interessante que momentos assim acontecem na nossa vida. Às vezes a gente faz planos, mas de repente vem situações e circunstâncias que mexem totalmente com os nossos planos. E nós, fortalecidos no Senhor, precisamos entender que Deus é soberano e Ele sabe das coisas. Então a culpada por não acontecer aquilo que planejamos não foi a pandemia. Eu tenho certeza que Deus é soberano e Ele sabe o que faz. Se isso não aconteceu na nossa vida, nós precisamos permanecer fortalecidos no Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é que o povo que aguarda com esperança pelas promessas do Senhor recebe coisas que os olhos humanos não podem ver. Amém? Um povo que aguarda com esperança pelas promessas do Senhor recebe coisas que os olhos não podem ver. Davi está ali numa situação encurralado. Davi está passando por uma situação de pressão e temperatura alta. Ele está vivendo um momento da vida dele, atípico. Um momento em que todo o seu reinado, toda a sua fama, todo o seu império, tudo aquilo que ele conquistou com as suas próprias forças é pequeno demais diante do desafio que ele está vivendo. Traído pelo filho, os amigos abandonaram, cercado pelos seus inimigos, as pessoas zombando dele. É isso que o Salmo está nos narrando, é isso que ele está narrando no Salmo. Ele está em uma situação que ele olha para o lado e não vê saída. E mais do que isso, ele diz que as pessoas apontam para a vida dele e dizem: olha, já era, Davi. Acabou o seu tempo. Acabou o seu reinado, acabou a sua luta, já era, você vai perder. E as pessoas zombavam dele, segundo ele diz. Mas ele diz assim, no Salmo 31:7: eu me alegrarei e regozijarei na sua benignidade, pois vês a minha aflição. Todo mundo olhando para Davi, achando: olha, acabou, a sua história acabou. E às vezes é assim conosco, não é? Às vezes a gente está enfrentando situações que as pessoas olham e falam: ih, acabou. Daí não dá mais. É pesado demais para você, você está cercado. Talvez não com inimigos reais, no sentido natural, mas talvez você está passando por um momento de pressão, um momento de desânimo na sua vida, na sua fé. E de repente as pessoas olham para você: acabou o seu ministério. Acabou o seu chamado. Você está derrotado, você está acabado, ninguém vai se levantar por você. Mas uma das coisas fantásticas que eu percebo nesse salmo é que Davi, apesar de parecer só aos olhos humanos, as pessoas não conseguiam perceber a presença de Deus na vida desse homem. E esse homem diz: eu me alegrarei e regozijarei na sua benignidade.
Que 2023 seja um ano em que você possa enfrentar todas as situações adversas, todas as situações difíceis, todas as situações de pressão e temperatura alta de uma forma, sabendo que naquela situação o Senhor está com você e o Senhor está fortalecendo a sua fé. Então, diante de momentos difíceis, o que você precisa fazer é reconhecer que Deus está ali do seu lado desde o dia que você começou a passar por aquela situação. O fato é que muitas vezes nós focamos tanto no problema que nós não conseguimos perceber que Deus está ali conosco. Quando a gente está passando por uma situação adversa, de dificuldade, de doença, de pressão alta na nossa vida, nós olhamos para dentro de nós e muitas vezes focamos naquele problema que está nos afligindo, que está tirando a nossa paz. E nós esquecemos que tem um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, do nosso lado, esperando a gente parar a nossa vida e dizer assim: Senhor, me auxilie. E Davi entendia e compreendia perfeitamente essa realidade, a ponto de dizer: olha, ainda que tudo isso está acontecendo, ainda que esse salmo seja um retrato da minha vida hoje, um retrato aos olhos humanos de derrota, de vergonha, de conspiração contra a minha vida, contra o meu ministério, ainda assim, a minha confiança e a minha alegria está na bondade do Senhor, porque Ele vê a minha aflição. O Senhor está vendo a sua aflição. O Senhor está vendo a sua angústia. O Senhor está vendo o seu sofrimento. O Senhor tem colhido cada lágrima que você tem derramado nas suas angústias. Então não se esqueça de se lembrar que o Senhor está com você em todas as circunstâncias que você enfrentar. Os olhos humanos não podem ver o que Deus está fazendo na sua vida. De repente as pessoas começam a olhar para você e não percebem aquilo que o Senhor está construindo. E o coração de Davi é esse coração de um homem que busca a Deus, que ora a Deus, que reconhece a presença de Deus. E de repente o Senhor livra Davi. E de repente o Senhor entra na história desse homem e muda a história desse homem. E ele vira ele vive um milagre extraordinário na sua vida, ainda que os olhos humanos já houvesse condenado e decretado o fim do seu ministério. Assim é na minha vida e assim é na sua vida. Ainda que tudo diga não, se o seu coração e a sua alegria estiver no Senhor, eu quero dizer, meu amado, você vai viver coisas extraordinárias. Amém. A terceira coisa que nós aprendemos é que quem espera em Deus pode esperar por coisas extraordinárias. Diga isso para a pessoa que está ao teu lado. Quem espera em Deus pode esperar coisas extraordinárias. Difícil falar aí? Davi está aflito, sim ou não? Davi está com dificuldade, sim ou não? Davi está desesperado, sim ou não? Mas ele confia a sua vida no Senhor. Queridos, eu tenho certeza que nós, na nossa ingenuidade, na nossa talvez, no nosso gosto, assim, demasiado aos contos de fada, né? As histórias de Cinderela que contam uma vida certinha do começo, no meio e no fim. Então o final sempre é um final feliz. E as coisas acontecem de uma forma que a nossa mente humana trabalha, na verdade, para realizar aquilo que nós gostaríamos que fosse a nossa realidade. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós tendemos a olhar isso como uma história apenas. Como uma história em quadrinho de alguém que estava ali e sabia que ia acontecer, o livramento que Deus ia dar para ele. Mas Davi estava naquela condição, naquela situação, quando escreve esse salmo, em que ele não sabe absolutamente nada. E esse talvez seja o grande mistério de colocar o nosso coração em dependência, confiança profunda no Senhor. É não saber o que vai acontecer daqui uma hora. É viver uma fé que nos oriente, nos coloque em um lugar onde nós não temos mais o controle, onde nós não temos mais as circunstâncias controladas pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias forças. É colocar a nossa vida num lugar onde nós não sabemos o que vai acontecer, como esse momento que Davi está vivendo, mas é saber que embora nós estejamos vivendo um momento de temperatura alta e pressão alta, nós vamos viver no Senhor o extraordinário.
Você pode estar vivendo na sua vida um reboliço, você pode estar vivendo uma loucura na sua vida, você pode não entender nada, você pode não conseguir explicar, mas se o seu coração for guardado pelo Senhor, se o seu coração for fortalecido no Senhor, eu tenho certeza absoluta que você vai sair dessa situação vivendo coisas extraordinárias. Davi diz no Salmo 31:19, como é grande a tua bondade, o que reservaste para aqueles que o temem, e que à vista dos homens concede àqueles que se refugiam em tua presença. Como é grande a tua bondade, queridos, olha que coisa fantástica, mas parece até que é uma história de conto de fadas. Um homem que é um homem segundo o coração de Deus, não pela sua ausência de erros. Porque a gente pensa isso, por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele... E aliás, há um sentimento popular de que esse lugar aqui que nós estamos é um lugar de pessoas que têm ausência de erros na sua vida. E você pode andar com nós uma semana, você vai ver que a gente tem um monte de erro. Então ser cristão não significa que você não vai errar. Ser cristão não significa que você não vai ferir as pessoas, que você não vai ser ferido pelas pessoas. Ser cristão não significa que Deus está colocando você dentro de um aquário onde você vai ver uma realidade que todo mundo lá fora vive diferente. Mas ser cristão significa que nós estamos num processo de construção e de trabalhar de Deus na nossa vida, e esse processo está nos tornando dia após dia pessoas melhores. Eu não prometo para você que eu não vou errar, mas eu prometo para você que eu estou lutando todo dia para errar menos. E esse é o evangelho na nossa vida. Então quando eu escuto as pessoas dizerem, por exemplo, eu vou para a igreja o dia que eu estiver perfeito, porque ela tem na consciência dela que aqui é um lugar de gente perfeita. E essa não é a realidade, queridos. Nós somos imperfeitos, o único perfeito é aquele ao qual nós adoramos, é o Senhor Jesus, que é o único que veio na terra, habitou entre nós, e a palavra de Deus diz que não achamos nele nenhum pecado, nenhum defeito, nenhum erro. Então nós precisamos entender essa realidade. Quem espera em Deus pode esperar uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária só pode ser vivida por alguém que espera e confia totalmente no Senhor. Que 2023 seja esse ano. Esse ano em que você coloca a sua vida na dependência do Senhor, que você coloque a sua confiança no Senhor, que você coloque os teus olhos no Senhor, que você coloque as suas energias nos caminhos do Senhor, e que você seja fortalecido dia após dia, através daquilo que o Senhor tem construído na sua vida. Amém. Pastor, eu estou passando luta e pressão no meu casamento. Não seja covarde. Enfrente esse momento com a convicção de que o Senhor Jesus está na sua vida, está no seu casamento, e Ele está ali e vai mudar a sua história. Amém. Às vezes nós olhamos para o nosso cônjuge, né? Às vezes eu olho para a minha cônjuge e eu falo assim, é impossível essa mulher mudar nisso, em determinada circunstância. Aí o Espírito Santo vem e começa a fazer exatamente aquilo que você falou que era impossível. Porque o Espírito Santo, ele tem poder de transformação na nossa vida que a gente nem imagina. E de repente é nós, né? Porque o outro é sempre mais ruim do que a gente sempre pensa assim, né? A minha esposa sempre ela é pior do que eu. Mas a grande verdade é que às vezes você está ali vivendo uma circunstância, uma situação difícil, uma situação de arrogância, de soberba da sua parte, e o Espírito Santo vem na sua orelha, lá na fábrica, e plim! Você precisa mudar nisso. E aí você fala assim, isso aqui é a voz do capeta. E Deus continua martelando no seu coração, pede perdão, se arrepende. E as pessoas falam assim, mas como você tem certeza que é Deus? O diabo que não pode estar falando para mim pedir perdão para alguém. Então nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, nós precisamos esperar no Senhor para viver coisas extraordinárias em 2023. A quarta coisa que nós aprendemos é que mesmo que você acredite que as suas esperanças se foram, a esperança que vem do Senhor é infinita.
Sabe o que eu sinto olhando para esse texto de Davi? Eu sinto um homem que está encurralado em uma situação, em uma circunstância, que ele olha para o lado e não vê saída. Eu vejo um homem aflito e rasgando as suas vestes, o seu coração para o Senhor e dizendo: olha Deus, para mim agora acabou. Eu não tenho mais condição de viver, experimentar, vivenciar esse processo. Está pesado demais para mim, está difícil demais para mim. Mas o que é transformador é que ele diz assim no Salmo 31:20: no abrigo da tua presença, o Senhor esconde-me das intrigas dos homens, e na tua habitação protege-me das línguas acusadoras. Olha, Senhor, eu estou olhando para a minha vida e estou vendo que não tem saída, eu estou cercado, encurralado, numa situação difícil, mas agora eu estou vendo que eu estou no abrigo da Tua presença, que eu estou habitando na Sua casa, e que o Senhor está me protegendo, me blindando, me guardando e me enchendo de esperança, para que eu viva o extraordinário na minha vida. Tem momento na sua vida que você vai olhar para o lado e você vai sentir exatamente assim. E eu quero que você lembre desse texto. E eu quero que você se lembre de Davi, que embora estava passando por uma situação adversa e difícil, esse homem ousou colocar a sua vida à disposição do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus cuidasse do seu futuro, da sua vida de uma forma extraordinária. Se você está aqui nessa manhã e talvez você fala assim: já foi, pastor, acabou, não tem mais jeito, a minha vida não tem mais jeito, o meu ministério não tem mais jeito, o meu casamento não tem mais jeito, o meu filho não tem mais jeito, os meus amigos não tem mais jeito para mim. Eu quero dizer para você que ainda que a sua esperança se for, eu quero que você nessa manhã se agarre na esperança infinita que vem do Senhor, porque ela pode te dar o futuro que você sempre sonhou, um futuro certo, cheio de esperança, de paz, de alegria, e um futuro em que você seja conduzido pela mão bondosa da presença de Deus na sua história. Confia no Senhor. Mesmo que a sua esperança já se for, confie na esperança infinita que vem do Senhor. Davi está esgotado, mas não derrotado. A sua esperança está na fidelidade e socorro de Deus. A quinta coisa que nós aprendemos com esse texto: não se afaste da graça do Pai. Ele te ama, mesmo que você esteja em um momento de pouca fé. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: não se afaste. Não se afaste. Não se afaste da graça do Pai. Ele te ama. Mesmo que você esteja em um momento de pouca fé. Sabe qual que é um dos grandes erros que nós cometemos nas nossas aflições? É que nós nos afastamos de todo mundo, inclusive de Deus. Uma das piores decisões que nós podemos tomar em momentos de aflições é nos afastar da graça maravilhosa que pode transformar a nossa vida. E eu quero dizer para você que você pode se afastar da igreja, você pode se afastar das pessoas, você pode se afastar dos amigos que estão à sua volta, você pode querer sim, é seu direito, se guardar no seu quarto em um momento de aflição e você se afastar de tudo e de todos. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa disso. Pastor, que você está pregando para a gente se afastar das pessoas. Tem momentos na nossa vida, queridos, que ninguém tem resposta para nós. Eu me lembro quando o Biel passou pela cirurgia, quando nasceu. E embora o nosso desejo, o nosso coração era estar com a igreja, nós, no fundo do nosso coração, gostaríamos de ficar no nosso quarto. De chorar as nossas dificuldades, de rasgar o nosso coração diante de Deus, porque eu sabia, e nós sabíamos que ninguém tinha resposta para nós. Que não era uma luta apenas das pessoas, que não era uma luta humana, mas que nós precisaríamos passar por aquele momento confiando no Senhor. Então tem momentos da nossa vida significativos e difíceis que nós precisamos sim se guardar no nosso canto e buscar de Deus direção para as nossas vidas. Tem momentos que o que nós precisamos é parar e ouvir a voz de Deus.
Tem momentos que as pessoas não têm resposta para você. E Davi entendeu isso absolutamente. Davi estava sozinho em uma situação difícil. Mas ele sabia que a bondade e a fidelidade de Deus estava com ele. Ele sabia que os pés dele fraquejaram, mas que encontrava no Senhor misericórdia. Ele sabia dos seus erros, das suas dificuldades, mas que o Senhor havia encontrado, no Senhor ele havia encontrado perdão. Ele sabia que a sua confiança não era mais a mesma que em outros tempos, mas não se afastou da graça do Senhor. O nosso maior problema é que quando estamos passando por situações de temperatura alta e pressão, nós nos afastamos do nosso Pai. E Ele é o único que pode nos tirar de forma extraordinária dessa situação. Então eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer para você, é hora de você se aproximar do Senhor de novo, rasgar os seus corações para o Senhor e dizer a Ele como Davi: Pai, eu estou fraco, eu estou exausto, eu estou cansado, mas eu preciso da sua mão poderosa me tirando e me livrando dessa situação. A sexta coisa que nós aprendemos é que a palavra gera em nossos corações saúde para o enfrentamento das dificuldades da vida. Romanos 10:17 diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A transformação necessária para enfrentar tempos difíceis está no conhecimento da verdade do Evangelho. Você sabe o que vai ditar a maneira como vamos passar por momentos de aflições? É a maneira como nos alimentamos antes dela. Às vezes nós precisamos viver, naturalmente não é assim, nós precisamos ter uma vida saudável, uma vida que se alimentamos bem, que fazemos exercício físico frequentemente, para que no dia mau, no dia difícil, no dia que você precisar fazer uma cirurgia, passar por algum processo cirúrgico, você tenha saúde para sair daquele problema, sim ou não? Amém. Então você não se prepara no momento da cirurgia, você se prepara antes, amém? E a nossa fé é a mesma coisa, a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós não nos preparamos para a batalha no momento da batalha. Nós nos preparamos antes. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Permitindo que a palavra entre no nosso coração, produza em nós o quê? Que esse texto está dizendo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Produz em nós fé. Fala assim, fé. Fé. Ouvir a palavra produz em você fé, confiança, esperança no caráter do Senhor. E aí, meu irmão, pode vir luta, pode vir tempestade, pode vir dificuldade, seu barquinho pode dar uma chacoalhada na imensidão do mar da vida, mas você sabe que você está com a sua confiança total no caráter e na bondade do Senhor para a sua vida. Amém. Pastor, como que vai ser os dias difíceis? Não sei, você que vai dizer. Pela maneira como você tem vivido. Se alimentando da palavra todos os dias, lendo as escrituras sagradas, participando de um culto como esse, das células, para que você possa ouvir, ser ministrado, para que a palavra de Deus entre nos seus ouvidos e gere no teu coração fé e convicção e saúde para a sua alma, para que você possa passar pelos dias difíceis com a confiança no caráter bondoso de Deus. Se você não tem feito isso, é hora de você mudar. Deus não nos prometeu salvar das tribulações, Ele prometeu nos salvar nas tribulações. Esse é um engano que nós cometemos. Vem para Jesus que os seus problemas acabaram. Já viu essa? Vem para Jesus que a sua vida vai ser toda confortável. Não, querido. É só olhar para a história do Evangelho e você vai ver que o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo e Ele enfrentou temperatura alta e pressão o tempo todo. O Filho de Deus andou entre nós, caminhou entre nós e Ele viveu coisas que foram esgotantes para um ser humano. Então eu quero dizer para você que assim como foi Jesus, e Ele mesmo disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão passar por pressões, no mundo vocês vão passar por perseguições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Amém. A única coisa que o Senhor garantiu para mim e para você é a vitória. Então, queridos, deixa eu dizer para você, nesse filme da sua vida, a única coisa que você precisa saber é que Deus já garantiu para você a vitória. Amém. Pastor, como vai ser o meio? O meio não dá para dizer.
Ele não disse isso pra gente. Você está talvez olhando, pastor, mas então como vai ser 2023? Não faço a menor ideia. Mas eu quero dizer para você com certeza que eu já sei como isso vai terminar. Vai terminar de forma extraordinária para aqueles que estiverem com o coração fortalecidos no Senhor. Você vai chegar no final de 2023 olhando para trás e vai dizer assim: uau, que ano extraordinário eu vivi no Senhor. Como eu cresci na minha fé, como eu cresci no ministério, como eu cresci na igreja, como eu me sinto um homem, uma mulher que é relevante no meio do povo de Deus e que estou todos os dias revelando Cristo aos meus irmãos. E a última coisa que nós aprendemos com esse texto: não espere socorro de ninguém além de Deus. Fala para a pessoa que está ao teu lado: não espere socorro de ninguém além de Deus. Olha que Davi diz em Salmo 31, de 11 a 16: por causa de todos os meus adversários eu sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por todos, como se estivesse morto. Tomei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram todo momento contra mim, tramando tirar a minha vida. Mas eu confio em Ti, Senhor, que o Senhor é digno, e digo: Tu és o meu Deus, o meu futuro, Senhor, está nas Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que perseguem. Faz o Teu rosto resplandecer sobre a minha vida, sobre a vida do Teu servo, e salva-me por todo o Teu amor. Que coisa fantástica! Não espere socorro de ninguém. Davi não correu chamar o vizinho. Davi não correu chamar o pastor. Davi não correu chamar a irmã de oração. Não que isso seja errado. Você pode pedir para a gente orar para você, mas tem situações, meu irmão, que você tem que correr buscar socorro do Senhor. Tem situações na sua vida que você precisa colocar o seu joelho no chão e viver coisas extraordinárias. Tem momento que você precisa colocar o seu joelho no chão e falar: Senhor, as minhas forças acabaram, a minha condição acabou, agora a minha vida e o meu futuro está na sua mão. Em Ti confio, Senhor. E eu queria que você se colocasse em pé. Eu quero te dar algumas aplicações desse texto para a sua vida. A primeira delas é que somente em Deus você vai ter um coração curado e fortalecido. Guarda isso no seu coração. Somente em Deus você vai ter o coração curado e fortalecido. Davi encontrou saúde no coração, para seu coração, em Deus e somente em Deus. Então às vezes as pessoas olham e falam assim: pastor, eu estou precisando arrumar um youtuber famoso para cuidar das minhas emoções. Deixa eu dizer para você, isso é importante. Tem pessoas que vão te ajudar a facilitar o processo na sua vida. Tem pessoas que vão te ajudar a conduzir a sua vida e direcionar talvez as suas energias para você sair daquela situação de forma um pouco mais rápida. Mas tem situações na nossa vida que a única pessoa que pode dar para nós um coração fortalecido de fato é o Senhor Jesus. Então tem hora que você precisa entender que você só vai viver com o coração curado e fortalecido se você confiar em Deus o seu coração. A segunda coisa é que a fidelidade e a bênção chega quando começa a confiança no Senhor. A felicidade e a bênção chega quando você começa a confiar no Senhor. Às vezes nós buscamos tanto alegria, a gente busca tanta paz, tanta justiça, e a gente se esquece que nós primeiro encontramos o Senhor, depois encontramos a alegria. Então eu quero dizer para você que a felicidade e a bênção na sua vida vai chegar, amém? Você pode estar passando um momento de pressão alta, temperatura alta, não importa. Eu quero dizer para você porque a Bíblia nos garante que o seu momento de calmaria, de paz vai chegar. Mas você precisa confiar o seu coração no Senhor. E essa é uma manhã oportuna para isso. E a terceira coisa que nós aprendemos com esse texto aqui de aplicação: uma oração em meio ao caos é capaz de revigorar
um coração enfraquecido. O Salmo 31, ele é muito mais do que uma poesia. Ele é muito mais do que uma canção. Ele é uma oração de Davi, rasgando as suas vestes diante do Senhor. É o coração de um homem e de uma mulher sincera, que está ali diante do Senhor, olhando para a sua incapacidade e dizendo: Senhor, acabou, Senhor, eu não tenho mais força, a minha convicção, os meus braços, as minhas pernas fraquejaram, mas eu confio totalmente no Senhor. Davi faz uma oração, e essa oração fortalece os seus passos. E a última coisa que nós aprendemos como aplicação para você nesse texto é que Deus quer fazer, sim ou não? Você tem dúvida que Deus quer fazer um milagre extraordinário na sua vida? Você tem dúvida, sim ou não? Eu digo para você, com certeza o Senhor quer fazer. Com certeza, se nós estivéssemos aqui com o Senhor Jesus sentado e você pudesse perguntar: Senhor, o que o Senhor vai fazer na minha vida em 2023? Ele diria para você: eu vou fazer que seja um ano extraordinário. Agora a pergunta que nós precisamos fazer é: nós vamos confiar no Senhor a nossa vida para que Ele faça em nós um ano extraordinário? Por isso Davi termina esse salmo dizendo: sejam revigorados os corações dos que confiam no Senhor. Sejam revigorados os corações daqueles que confiam no Senhor. Deus quer fazer, queridos, mas você precisa confiar. Salmo 125, de 1 a 2 diz assim: olha que salmo tremendo. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para todo sempre. Um coração saudável, cheio de paz, alegria e fé, é um coração que confia no Senhor. Você precisa de 2023, não é de um emprego melhor, não é mudar de cônjuge, não é você se desesperar por causa daquilo que está acontecendo na educação dos seus filhos, no futuro dos seus filhos. O que você precisa em 2023 é que o Senhor seja o centro da sua vida, para que você possa confiar no Senhor e ser como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O coração dos que confiam no Senhor jamais serão abalados. Então, queridos, eu quero dizer para você de novo, 2023, pode ser que a gente vai viver coisas ruins. Pode ser que a doença chega, pode ser que a dificuldade financeira chega, pode ser que uma crise chega, pode ser que um momento de tribulação emocional chegue. Mas eu quero dizer para você, confie no Senhor, a sua vida e o seu coração. E saiba que os que confiam no Senhor, olhando para a história do Evangelho, ninguém que confiou no Senhor foi decepcionado por Ele. Todos que confiaram no Senhor viveram coisas extraordinárias. Feche os seus olhos e eu quero orar com você. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você que Ele quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. E Ele tem repetido isso todos os cultos, através das nossas vidas. Porque o Senhor gerou isso no meu coração e no coração da Tati de uma forma tão profunda e de tamanha convicção, que eu não tenho dúvida que nós vamos viver coisas extraordinárias. Agora o Senhor está aqui trazendo essa palavra para mim e para você, para dizer assim: olha, eu não estou dizendo que vocês vão viver um ano com ausência de sofrimento, mas eu estou dizendo para vocês que se vocês confiarem no meu caráter e no meu cuidado e no meu comando, vocês vão viver um ano extraordinário. Talvez você olhe para a sua vida hoje, financeira, emocional, espiritual, e você fala assim: pastor, eu até acho legal essa fala, mas eu não acredito. O Senhor não sabe o que eu estou vivendo. O Senhor não sabe qual que é a realidade da minha vida, mas eu quero dizer para você, eu não preciso saber. Eu sei que Deus
é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos, sonhamos, imaginamos, projetamos. O Senhor está aqui para gerar em mim e você coisas extraordinárias. O Evangelho é a história de homens e mulheres que tinham tudo para ser um fracasso, mas que viveram um ministério extraordinário porque se permitiram ser conduzidos debaixo do cuidado do seu coração no Senhor Jesus Cristo. Que o seu coração seja fortalecido no Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo teu povo. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, Nós não sabemos, Senhor, o que vamos enfrentar, e é difícil, Senhor, na nossa limitação, olharmos para a nossa vida e vermos, Senhor, que temos tantas falhas e tantas faltas. Perceber que aquilo que precisamos fazer está tão aquém, Senhor. Que estamos tão aquém daquilo que deveríamos ser, que estamos tão distantes. Olhamos para nossas mãos limitadas e vemos o quão distante estamos de ser aquilo que deveríamos ser. Talvez, Senhor, tem gente aqui nessa manhã, Pai, ouvindo na internet, aqui presencial, ou que vai ouvir, Pai. Pessoas que já desistiram do ministério porque, Senhor, não conseguiram ainda vivenciar, experimentar coisas, Senhor, que o Senhor prometeu a eles. E o Senhor trouxe essa palavra, Senhor, para dizer a mim, a nós, todos como igreja, aos nossos irmãos que estão nos ouvindo, que é hora de você voltar a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Que é hora de você ter um coração fortalecido no Senhor. Que é hora de você parar de buscar autoajuda no livro que diz 5 passos para a sua felicidade e plenitude. Que é hora de você confiar o teu coração e a saúde do teu coração no Senhor. Coloca a mão no teu coração. Pai, eu oro pelo teu povo. O Senhor trouxe eles aqui, Senhor, com um propósito. E a tua palavra ela é viva e eficaz para transformar, Senhor. Para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Não tem a ver comigo, não tem a ver com essa igreja, não tem a ver com homens, Senhor. Mas tem a ver com um Deus poderoso, magnífico. Tem a ver com o Senhor. Um Deus que é galardoador, Senhor, dos que te temem, dos que te buscam, dos que confiam no Senhor. Um Deus que não precisa de nós, mas honra, Pai, a nossa devoção, a nossa busca, a nossa rendição, a nossa confissão de fé. Um Deus que insiste em nos fazer alvo da tua bondade. Obrigado, Senhor, porque 2022 foi um ano que nós percebemos a tua mão em todo o tempo. Passamos sim momentos de dor, de medo, de dificuldade, de doença, de incertezas. Mas olhando para trás, hoje o que nós percebemos é que o Senhor sempre esteve conosco. Isso traz para nós convicção de que o Senhor continuará conosco até a consumação dos séculos, fazendo com que nós possamos olhar além do que os nossos olhos veem, para que nós possamos viver uma vida extraordinária. Tira os nossos olhos do natural, Senhor, e nos leva a viver o sobrenatural. Essa é a nossa oração, e o nosso desejo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: você vai viver um ano extraordinário em 2023.